muito obrigada pela presença e por vocês estarem assistindo essa nossa reunião. Antes de apresentar os nossos convidados e darmos início, eu gostaria de aqui deixar registrado, né, que hoje é a última reunião dessa diretoria de compliance do IBRAC. Ano que vem o Rafael Sorek está aqui, assume a diretoria. Eu irei para a diretoria de diversidade. E o interessante é que essa reunião que a gente vai falar hoje de direitos humanos e todo o debate que teve na ONU, a nossa primeira reunião aqui do nosso comitê, nossa diretoria de compliance, lá em 2022, foi também para fazer uma espécie similar de download de temas mais relacionados à anticorrupção, que também tinham sido debatidos na ONU com a professora Lígia Maura. Então, a gente abre com a ONU e fecha com a ONU, então não poderia ser mais perfeito. Eu vou apresentar aqui nossos convidados, enfim, mas eu vou estar por aqui, não vou sair do pé do Soré, até porque a nossa agenda ela é transversal, né? Então, isso significa que a gente vai estar debatendo, trazendo temas conjuntos aí. Vamos lá. Hoje a gente tem aqui, eu agradeço a presença, o Oscar Musilli, que é gerente de cadeias sustentáveis da Natura para a América Latina, a Marina Leal, gerente de direitos humanos da Natura Latam, e o Kleber Andrade Souza, diretor jurídico do Citrosuco. A moderação vai ser feita pelo Rafael, que é nosso coordenador aqui na diretoria de compliance e investigações internas, e que vai, a partir de janeiro, assumir a diretoria de compliance e investigações internas. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Cissa. Gente, queria demais agradecer a Cissa, primeiro, por esses 2 anos de diretoria. Foi uma honra poder ter sido seu coordenador aqui. Sei que a Carla também está aqui entre os atendis, que é outra que é coordenadora também. Então, sei que eu faço o agradecimento em nome da Carla também. E também é uma honra suceder você na diretoria. E segundo, falando em honra, queria demais agradecer a Clauber, Oscar e Marina pelo tempo de vocês. Eu falei aqui quando eu entrei que eu tô muito feliz de falar de direitos humanos em empresa dentro, né, da diretoria de compliance. É uma pauta que a Cissa abraçou muito nessa última diretoria, que eu acho que é um dos principais vetores para a gente continuar falando de integridade. Né, a leitura de que compliance não se resume à anticorrupção, que é um tema super relevante, claro, mas que compliance tem uma ideia de integridade ampla, né, da empresa efetivamente ter um procedimento de prevenção, detecção e resposta a riscos amplos da perspectiva de impacto negativo e de exploração de oportunidades também que confluam para o seu negócio com finalidades positivas. E aqui, a oportunidade que a gente tem hoje de bater esse papo, gente, um papo bastante rápido, e eu de propósito não preparei o Clauber, o Oscar e a Marina para ele, deixei totalmente aberto, porque o que eu queria fazer era um debrief, né, que é um jeito chique da gente falar, o que a gente queria fazer é bater um papo sobre uma coisa que aconteceu. E o que aconteceu foi, no final do mês de novembro, a gente teve em Genebra, né, o Fórum de Direitos Humanos em Empresa, lá na Comissão de Direitos Humanos da ONU, organizado pelo Pacto Global. Foi um fórum gigantesco com vários países do mundo, e o Brasil, o Pacto Global brasileiro, mandou uma delegação grande de empresas brasileiras. Eu tive a honra de estar lá, mas tive a honra, sobretudo, de estar lá ao lado do Oscar, do Clauber, da Marina e de um time bastante qualificado do Brasil. E a nossa ideia para esse bate-papo hoje era justamente, então, a gente conversar um pouco sobre o que a gente notou lá, né, o que de novo tem, trazer um pouco aqui para o nosso público sobre o que foi discutido e, sobretudo, a gente falar um pouco aqui sobre os próximos passos, tá bom? Trazendo um pouco isso para a realidade da Natura, para a realidade da Citrosuco, que são empresas que têm uma preocupação já há bastante tempo com essa pauta, mas, sobretudo, também com a visão que vocês têm sobre aqueles temas e aqueles pontos para o mercado brasileiro como um todo, que talvez não tenha a mesma maturidade da Citrosuco e da Natura para esses temas. Bom, é isso, gente. Então, a minha primeira pergunta para vocês, e aí eu, como
bom entrevistador de, sabe, aqueles programas noturnos, que nem o Jô Soares fazia, o Pedro Bial, faz a pergunta e também responde, depois eu dou meu pitaco, mas eu vou começar então deixando vocês responderem sobre, se vocês forem fazer aqui um apanhado, acho que o que vocês acharam interessante do fórum, o que vocês observaram de interessante, né? Vou começar com o Clauber, então, a gente começa com a Astrosuco, depois Marina e Oscar falam com a gente, agradecendo de novo a presença de vocês. Clauber, bola contigo, amigo. Rafael, super obrigado aí, viu, pelo convite. Um prazer estar aqui no IBRAC falando um pouco aí sobre o debrief, né? Palavra chique que você falou, sobre o fórum lá, riquíssimo. Maria Cecília, obrigado também, viu, pelo convite, pela apresentação e bom dia a todos aqui. Marina e Oscar, super prazer da gente trocar figurinha aqui, agora virtual, né? A gente passou alguns dias juntos lá, trocando figurinhas também, agora virtualmente falando. Antes de falar dos principais pontos, eu vou tentar ser breve nessa primeira parte, falar um pouquinho aqui que aqui na Astrosuco, né, como você bem comentou, né, Rafael, a gente tem, de fato, práticas, a exemplo da Natura, e de longa data relacionada a direitos humanos, e tem um ponto importante que você comentou, que talvez a gente vá até aprofundar um pouquinho mais nessa horinha que a gente tem aqui. Eu fico responsável aqui pela área jurídica, pela área de compliance, pela área de sustentabilidade, que congrega as ações de direitos humanos, e pela área de comunicação corporativa. O que eu quero dizer com isso? E não é por acaso que essas áreas estão debaixo de uma mesma diretoria, né? Porque cada vez mais elas não podem ser olhadas isoladamente. E eu sou uma pessoa que defendo muito que as áreas, esse tipo, né, de funções na empresa, quando elas trabalham olhando algo maior que a reputação da companhia, o potencial de impacto positivo que sai para dentro e para fora da organização é muito maior. Então, compliance definitivamente não pode mais ser visto como uma área que é para cumprir a lei. Obviamente, no Brasil, ele nasce, de fato, como uma área mais evidente a partir, né, dos escândalos da regulamentação anticorrupção que veio, mas tem muito mais coisa além disso, e hoje em dia, para mim, compliance tem que conversar com ESG, tem que conversar com sustentabilidade, tem que conversar com direitos humanos, a postura, vamos dizer, das organizações é um pouco por aí. Então, eu queria dividir isso inicialmente, é uma experiência que a gente tem na empresa aqui, do ponto de vista da estrutura organizacional, inclusive, podemos até reservar um tempo para falar um pouco mais sobre isso. Aí, eu vou tentar fazer 2 comentários, Rafael, assim, nesse primeiro momento, do que mais me chamou a atenção. Primeiro, eu acho que foi até a maior delegação do Brasil no Fórum Global. Eu vi lá grandes empresas, a exemplo de Natura, Citrosuco, eu vi profissionais no nível de senioridade se deslocando dos seus locais, né, para um outro país para representar a empresa, o que para mim denota a importância do assunto dentro das próprias empresas. Grandes empresas do país estavam lá. Então, assim, me chamou muita atenção como o tema de direitos humanos efetivamente está na centralidade dos negócios, né? Parece óbvio falar isso, né? Aquela história de que a empresa é feita de pessoas, mas no final das contas, na prática, né? Talvez se a gente olhar alguns bons anos atrás, né? O negócio opera, etc., e os aspectos aí de cadeia de valor, etc. Obviamente, tem empresas que têm aí uma preocupação já mais antiga, mas como você bem falou, né, Rafael? A média de mercado, às vezes, é algo que está mais presente agora. Então, me chamou muito a atenção como é que o tema de direitos humanos está na centralidade dos negócios. E a gente ouviu muito isso, né? Como é que a estratégia de negócio da empresa tem que passar pela percepção e pelas práticas de direitos humanos. Acho que vou parar de falar aqui, que senão não paro mais. E um outro ponto que me chamou a atenção, e é uma crença nossa aqui também, eu ouvi muito sobre os esforços conjugados para direcionar temas estruturais. Quando a gente fala de direitos humanos, certamente a gente vai encontrar temas que demandam soluções estruturais. Quando a gente fala no ambiente de diversidade e inclusão no sentido mais amplo, são questões estruturais da sociedade, são questões estruturais do setor. As empresas têm papéis importantes. Quando a gente fala de condição de grana em toda a cadeia de valor, são temas estruturais também. Aí eu falo pela agricultura, né? Estou falando de pequenos produtores, de médios produtores que foram criados numa condição de trabalho que para ele é uma prática usual. Para uma condição digna de trabalho, a gente precisa melhorar muito. Então, só que as soluções, elas passam pelas empresas, mas não só pelas empresas individualmente. Isso me chamou a atenção também nas discussões. Muito se falou de pacto setorial,
muito se falou da necessidade de esforços conjuntos para a solução de termos estruturais. Então, eu vou parar por aqui, né, para ouvir a Marina e o Oscar também, mas essa seria meu começo de contribuição aí para essa rodada que a gente vai fazer aí. Pô, obrigado, Cláudio. Acho que foram pontos excelentes. Eu vou aprofundar eles daqui a pouquinho. E aí, gente, pô, no IBRAC a gente geralmente tem muitos advogados, né? Uma entidade com grande parte dos seus membros do mundo do direito. Por isso que estou particularmente feliz de trazer uma dupla cuja atuação não se dá dentro do mundo do direito. Do Oscar, que trabalha na área de procurement, né, na área de compras, com um olhar em direitos humanos, e a Marina talvez aí um pouco mais parecido com o que a gente faz aqui, mas que tem um trabalho bastante de distribuir o jogo. Gente, queria perguntar para vocês, sobretudo vindo de uma empresa que respira esse tema há muitos anos, né? Então, Oscar, Marina, podem trocar a bola aí entre vocês, mas queria ouvir de vocês aqui os takeaways, o que vocês trazem do Fórum de Relevante também. Quer começar, Oscar? Acho que vale você, não só do ponto de vista de educação, para te deixar falar primeiro, mas acho que vale você falar um pouco de uma maneira mais ampla de direitos humanos, aquilo que está sendo feito, e depois eu vou falar mais especificamente dentro da área de compras, que a gente está entrando bem no detalhe, né? Então, Perfeito. Então, gente, prazer estar aqui. Obrigada, Rafa, pelo convite. É sempre legal. Confesso que eu adoro conversar com o time de compliance, gente. Eu sei que às vezes a galera foge de vocês, eu tenho essa consciência, mas eu particularmente gosto muito de conversar com gente de compliance e a gente trabalha muito junto, assim, com as pessoas de compliance aqui. Então, a gente não está embaixo da mesma diretoria, mas a gente anda de mão dada, compliance jurídico e todo mundo. Então, eu vou falar um pouco, só para vocês se situarem, a gente está falando de Natura &Co América Latina. Então, eu e o Oscar, a gente é responsável por Natura &Co América Latina, que é Natura, Avon e The Body Shop, são 3 marcas, México para baixo, são 17 países que a gente atua. Eu, especificamente, a gente fica na área de sustentabilidade, então, ESG, e eu fico com toda a parte de direitos humanos, e o Oscar vai falar um pouco da área dele, ele fica dentro da área de compras, ESG em compras, então ele faz tudo o que a gente pensa de ESG para a cadeia de fornecimento. Olha, Cláudia já falou várias coisas que eu tinha pensado aqui, então eu vou complementar o que eu achei do fórum. Acho que além de ter uma delegação grande e a gente começar a ouvir outros países, acho que esse tema é um tema ainda bastante eurocêntrico, então isso para mim chama muita atenção. Então, o UNGPs tem 12 anos, também não é uma agenda que extensamente, a gente trabalha milhões de anos, então são 12 anos só de um guia prático para isso, mas a gente vê ainda uma participação muito de países europeus. Começamos a ouvir um pouco mais de stakeholders mais afetados de outras partes do globo, então tinha muita presença de povos indígenas, tinha muita presença de mulheres, então a gente começou a ouvir também stakeholders afetados de outras partes do globo, que é bastante relevante para essa agenda de direitos humanos. Maria Cecília, eu fico super feliz que você está indo da área de compliance para a área de diversidade, que eu acho, na verdade, que tem tudo a ver, assim, é muito intrínseco tudo, e diversidade é uma das partes da estratégia de direitos humanos, né? Uma das lentes que se olha de direitos humanos, a lente identitária nesse sentido. Então, vi muito disso, vi muita participação de empresas, como o Glauber falou, mas muita participação de órgãos públicos, então o MP estava lá, o Ministério de Direitos Humanos estava lá, participação de órgãos públicos de outros países também. Então, acho que foi um bom mix, assim, muita participação de sindicato também. Então, é um bom mix que traz uma boa conversa no fim, né? Da gente não ficar muito centrado em práticas empresariais sem olhar efetivamente as pessoas que são afetadas pelas práticas empresariais. Um outro tema que eu vi bastante forte e que a gente tem trabalhado muito aqui em Natura é o tema de justiça climática. Então, a integração entre o tema de direitos humanos e o tema ambiental. A gente sabe, a COP agora bateu recorde, 100 mil pessoas na COP. Tem como a gente falar de clima sem falar de pessoas. E isso apareceu muito, assim, no fórum, várias vezes. Então, quando a gente está falando de uma economia de transição de carbono, onde para quem essa economia está rodando, quem ela afeta, quem ela não afeta, povos da floresta que são afetados também com mudanças climáticas, enfim. E acho que um tema muito
que não estava na plenária central, geralmente, mas estava circulando muito os side events que eu olhei, foi o tema de defensores de direitos humanos. E aí esse é um tema especificamente muito crítico para o Brasil. Então, como trabalhar e como ajudar a defender esses defensores de direitos humanos ou de direitos ambientais. O Brasil, especificamente, é um país bastante perigoso para ser ativista e defensor de direitos humanos ambiental. Então, isso rodou muito umas conversas. Teve uma plenária só sobre isso, mas rodou muitas conversas paralelas do que fazer, que não fazer, qual é o limite jurídico disso ou não. E acho que para esse lugar aqui, só fechar, acho que uma coisa que fica muito na minha cabeça, pelo menos o time de compliance, eu estou me metendo já na área de vocês, mas o time de compliance aqui fala muito um termo que fica muito na minha cabeça, que é o forward thinking compliance. Então, assim, beleza que a gente ainda não tem, talvez, um arcabouço jurídico tão claro quanto a União Europeia sobre isso, mas a gente olhar compliance com olhar para frente, isso vai virar, isso está chegando, já tem um PL rodando. Então, assim, pelo menos o time de compliance fala muito esse jargão que fica na minha cabeça, e aí sim, tinha muita presença de bastante escritório, bastante advogado nesse lugar também, do tipo, o que está vendo e como ajudar também a construir esse arcabouço jurídico dentro desses países que talvez ainda não tenham esse arcabouço tão claro. Então, para mim ficou muito claro isso também, não só como garantir que a gente vai cumprir a legislação, mas como a gente ajudar a avançar a legislação dentro desses países. Então, para mim, assim, bem resumidamente, para mim foram os principais pontos assim que ficou na minha cabeça desse fórum em geral. Vai lá, Oscar. Legal. Bom, vou começar agradecendo também, então, reforçando a palavra aí dos meus colegas e agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Rafa, Cláudio, prazer revê-los. Cissa e Dora, prazer conhecê-las, né? E, enfim, espero poder. Eu trabalho na área de compras especificamente, tá? Então, é como que a gente aplica as diretrizes de sustentabilidade para a cadeia de suprimentos. A Natura já entendeu e cada vez mais empresas têm entendido que a mudança e o impacto positivo, ele vem através dessa gestão da cadeia de suprimentos, onde você consegue fazer a maior diferença, onde você consegue amplificar impacto, onde você consegue amplificar a mudança especificamente. Então, a gente tem uma área específica aqui dentro de compras, que é compras sustentáveis ou cadeias sustentáveis. Eu não compro, eu não negocio, eu não gestiono contrato, eu não discuto preço. O que eu faço é garantir que aquilo que a gente está definindo como diretriz da empresa em termos de sustentabilidade está sendo aplicado dentro da cadeia de suprimentos. E coloco à minha disposição a todo mundo aí que estiver assistindo agora, ou estiver assistindo depois, quiser discutir mais. O Rafa tem umas ideias boas aí de como que a gente consegue falar um pouco mais sobre essas questões, mas coloco à minha disposição de todo mundo aí. Então a Natura, é importante dizer que a gente lançou a nossa visão 2050 em 2014, né? Então a gente está chegando a quase 10 anos aí da nossa primeira visão de sustentabilidade. Então realmente não é algo novo que a gente vem trabalhando. As empresas têm entendido esse lugar cada vez mais ativo na gestão da sua cadeia, e não só as empresas, mas a própria legislação tem entendido, né? Isso daí começa, sem sombra de dúvidas, na Europa, com algumas diretrizes ali entrando muito fortemente, né, o Modern Slavery Act dentro da Inglaterra, a Australia Modern Slavery Act, o Canadá tem a mesma coisa, a Nova Zelândia, o California Transparency in Supply Chain Act, onde você tem essa necessidade de reportar e desenvolver ações em cima da sua cadeia de fornecimento, e nos últimos anos a gente tem visto efetivamente legislações aparecendo, principalmente na Europa, na Europa, fechando com o CSDDD, que é a legislação da União Europeia que está em processo de implementação, mas você tem a própria lei alemã, né, o German Supply Chain Act, onde as empresas têm se tornado, ou têm sido responsabilizadas para aquilo que vem acontecendo dentro da cadeia de fornecimento. Então não dá mais para dizer que você não sabe o que está acontecendo, que aquilo não é responsabilidade tua, que o que importa é o que está acontecendo dos seus portões para dentro, e a gente tem visto isso, inclusive, sendo refletido em algumas das decisões jurídicas tomadas aqui no Brasil ao longo dos últimos anos, onde grandes empresas têm sido responsabilizadas, sim, por problemas dentro da sua cadeia, por saberem que tem problemas dentro da sua cadeia e não tomarem as atitudes para mitigar
ou reduzir os riscos dentro da cadeia. Então, eu acho que até na abertura aí voltando um pouquinho para o fórum em si, até na abertura do fórum foi falado bastante sobre o LSO, né, a licença social para operar. Então, os negócios não podem ser negócios que prejudicam as pessoas, independente em que lugar da cadeia de valor eles estejam, em uma ou em outra ponta. Então, esse foi um dos temas muito discutidos, e aí eu reforço o que os dois colegas falaram aqui, o que o Clauber trouxe, de trazer essas discussões em ambientes pré-competitivos, em ambientes onde a gente consiga se juntar e ter colaboração de outras empresas, ele é vital. Ele é super importante. Se a gente pensar na responsabilidade socioambiental das empresas, daí começa na década de 90, lá com as grandes empresas de vestuário, Levi's, Guess, que tiveram aqueles grandes problemas na sua cadeia de fornecimento, trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil e etc., e vem se desenvolvendo cada vez para um lugar de colaboração. Então, ao longo dos últimos 20 anos, quase 30 anos, o que a gente tem visto é que essas empresas foram desenvolvendo seus próprios programas, foram atolando a cadeia de fornecimento com requisitos próprios, e o que foi muito discutido lá no fórum é como que a gente agora começa a juntar esforços. A gente está pedindo as mesmas coisas, a gente está exigindo as mesmas coisas. Como que a gente consegue compartilhar informação, compartilhar práticas e trabalhar juntos para um mesmo objetivo, que é reduzir riscos de direitos humanos dentro da cadeia. E, por fim, o que a Marina trouxe também para mim é muito importante, que é a questão, qual que é o nosso papel como empresa, como sociedade civil, como cidadão, de também forçar os organismos públicos, de forçar os governos para que as legislações sejam desenvolvidas e que sejam colocadas em prática, né? A gente tem a própria PL 572 aqui no Brasil sendo discutida, mas como que a gente consegue garantir que isso seja implementado, como que a gente consegue influenciar para que, além de implementado, isso daí seja efetivamente cumprido, né, na prática. Então, essas seriam minhas palavras iniciais, Rafa. Obrigado. Excelente. Gente, eu vou pegar aqui alguns pontos que vocês falaram também, até para contextualizar e ver se tem sentido, e aí a gente aprofunda. Acho que todos vocês trouxeram questões relevantes do fórum, né? Acho que muito legal, a Marina trouxe essa visão, acho que até da participação, e isso é muito legal, gente, para entender. O Clauber falou também do tamanho da delegação brasileira. O Brasil talvez era a maior, ou uma das maiores delegações. A gente tinha uma delegação realmente muito grande, muito sênior, com muitas empresas brasileiras, mas não eram só empresas que estavam lá, muitas comunidades, representantes de comunidade atingida, muito Estado também, né? O Brasil teve, inclusive, fala do Estado em mais de um painel, a Defensoria Pública da União falou, por exemplo, né? Acho só, e talvez aqui pegando alguns pontos para a gente entrar, acho que que vocês trouxeram, o Clauber mencionou o Pacto Setorial, né? Marina falou um pouquinho de justiça climática e o Oscar falou bastante de cadeia de fornecedores. Todo mundo mencionou um pouco a questão da norma. E eu não sei aqui, gente, está claro para todo mundo que nos assiste isso, né? Mas o que a gente tem hoje no Brasil é uma ausência de obrigação cogente, ou seja, de norma que obrigue as empresas a, por exemplo, fazer due diligence de direitos humanos dos seus fornecedores. E eu estou falando aqui até de due diligence de trabalho escravo, por exemplo. Claro, se uma empresa for pega, né, ela pode ser autuada, isso é uma coisa, mas não existe a obrigação de eu ter programa de diligência. Muitas empresas fazem isso, então, dentro de uma ideia de prevenção de riscos, dentro de uma ideia de além do que é obrigatório. E foi mencionado muito, né, aqui já pelos nossos convidados, sobre a legislação que existe na Europa. Geralmente vem à cabeça, a gente fez até um evento aqui, né, acho que um dos nossos bate-papos 3 meses atrás, alguma coisa assim, sobre o Supply Chain Act da Alemanha, né, que é a grande norma que vem à cabeça, que é a norma que obriga as empresas alemãs, as grandes empresas alemãs, a terem diligência na sua cadeia de fornecedores, a fazer justamente o que o Oscar é bom em fazer, a ir lá e verificar claramente de quem você compra, como que são as condições de direitos humanos. Ótimo. A União Europeia, a gente está num momento, aliás, bastante interessante, porque muito foi discutido no fórum sobre o aumento dessa legislação, aumento dessa obrigatoriedade, e não tem nem uma semana, dia 14, né? Então, acho que na última quinta-feira, a União Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu publicaram um press release lá de que eles chegaram a um acordo sobre a nova norma de direitos humanos da União Europeia, uma nova diretiva de direitos humanos, que basicamente vai obrigar todas as empresas europeias
acima de 500 funcionários a terem due diligence na cadeia, e as empresas não europeias, que tenham mais de 150 milhões de euros de faturamento na Europa, também vão passar a ser obrigadas a ter procedimentos de diligência nas suas cadeias. Isso tem uma representatividade muito grande para o mercado brasileiro também, né? Porque, independentemente do nosso PL ser aprovado ou não, até o PL é um tema seguramente que a gente vai fazer um evento para discutir em profundidade no próximo ano, mas o Brasil hoje não tem uma norma, a gente tem um decreto de direitos humanos que não é obrigatório, mas claramente as empresas brasileiras em geral, aquelas que exportam ou vendem para empresas estrangeiras no Brasil, tem que atentar que elas passarão a ser objeto dessa diligência, seja das empresas alemãs, que já têm normas, seja das empresas europeias, que passam agora com a nova diretiva a ter obrigação. E aí a minha pergunta aqui para vocês é sobre diligências em direitos humanos. Queria ouvir um pouco de vocês aqui sobre o que vocês acham de caminhos e desafios nisso. E aqui, sobre os desafios, eu vou passar uma lição de casa para cada um específico, só para comentar. Cláudio, você mencionou sobre a questão de pacto setorial. Uma das dificuldades que eu, Rafael, vejo tudo bem, se eu vou comprar, né, e aí eu vou distinguir aqui, vocês me falam se eu falar uma bobagem gigantesca, vocês vão me corrigir quando vocês falarem. Há uma diferença, talvez, entre o que a Citrosuco compra e o que a Natura compra. A Citrosuco compra um produto que em grande parte é commodity. Então, se a Citrosuco, e me corrija, implementar procedimentos de due diligence absolutos, gigantescos, mas as outras empresas do setor não o fizerem, o setor muda pouco, né? Porque a pessoa que vende commodity só vai vender para outra empresa. Diferente, talvez, quem vende um produto que tem menos saída ou um valor de mercado mais específico, e isso daqui vai ter uma outra questão. Então, eu queria te perguntar sobre os desafios de avançar em impacto setorial, e se eu falei bobagem ou não, sobretudo sobre a ideia de commodity. E aí, Oscar e Marina, queria perguntar para vocês também, até onde você consegue ir? É possível, eu vou até o último grau da cadeia, como que eu organizo isso e como que eu faço para efetivamente ter impacto positivo e não apenas fazer um checklist também e falar, ufa, tirei o meu da reta. Simples, 5 minutos para responder uma pergunta tão tranquila dessa. Cláudio, bola contigo, amigo. Legal. Rafael, acho que você já foi no ponto cirúrgico, né? E aí contar um pouquinho da nossa história aqui. Desde 2016, né, a Citrosuco tem 100% das suas operações próprias com certificação socioambiental, né? Então, estou falando aí de 7, 8 anos, onde a gente já, nas operações próprias, tem, né, não só o cuidado que a gente sempre teve, mas a busca de uma terceira parte certificando os nossos aspectos socioambientais, né? E no aspecto social das certificadoras internacionais, tem toda uma cadeia grande, né, de cumprimento de norma trabalhista, mas principalmente os temas de direitos humanos no sentido mais amplo. E aí, a Citrosuco, talvez todos não conheçam exatamente, mas a gente tem a nossa produção própria, mas também compramos uma boa parte da nossa necessidade de produção através, especialmente da parte de frutas, de uma cadeia imensa de fornecedores de frutas, de proprietários rurais, grandes, pequenos e médios. Obviamente, a gente também tem toda a cadeia de prestadores de serviços, de fornecedores, de materiais e etc. Mas eu vou até limitar minha conversa aqui, nesse momento, nos nossos produtores de frutas, né? Então, desde 2016, quando a gente alcançou essa certificação, a gente desenvolveu um programa específico para engajar os nossos produtores, né? A gente chama de programa Trilhar, que basicamente ele consiste numa abordagem que, não por acaso, inicia na sensibilização. Então, através de parcerias com entidades, né, dedicadas a isso, a gente vai lá nas propriedades e a gente primeiro sensibiliza, né? E por que sensibiliza primeiro? Porque eu estou falando, não é segredo nenhum, né, de comentar que a agricultura do Brasil é uma grande potência, por outro lado, ela é formada, sim, de grandes produtores, com nível de sofisticação e profissionalismo maior, mas também uma grande massa de produtores médios e pequenos, o que é a beleza do nosso agronegócio, né? A capacidade de retenção das famílias no campo está também na agricultura familiar, está também nos pequenos produtores. E a gente tem programas específicos de incentivo à agricultura familiar. Ao mesmo tempo, quando a gente vai para a condição de trabalho dos pequenos e dos médios, obviamente tem uma questão cultural
que é um desafio, né? Você falar para aquela família que precisa fazer um registro do funcionário, na verdade, que o pai, que o vô trabalhou naquela situação desde sempre. Estou falando, obviamente, o caso mais extremo de agricultura familiar. Mas é um desafio semelhante para os pequenos e para os médios, e também para os grandes. E a gente vem enfrentando, vamos dizer, essa discussão de frente desde 2016. Nós temos um compromisso que foi publicado há 2 anos, que a gente quer chegar até 2030 com 100% da nossa produção sustentável. Então, não é apenas assegurar uma certificação por terceira parte da nossa produção própria, mas também de todos os nossos fornecedores. A gente vem ganhando bastante aderência dos nossos fornecedores, mas um desafio tremendo. Aí eu estou contando essa jornada toda para chegar agora e ser objetivo na resposta à sua pergunta, Rafael. É dentro desse contexto que a gente, sim, encara desafios na medida que eu tenho produtores que dizem o seguinte: você está me exigindo uma série de questões, e o Oscar falou isso, né, muito bem aqui no comecinho dele. As empresas empilharam uma série de obrigações para os fornecedores numa solução individual de cada empresa. E aí eu tenho, sim, os fornecedores que dizem o seguinte: os concorrentes que eventualmente não me exigirem, eu vou vender para eles. E eu tenho um dilema, né, porque eu preciso continuar sendo competitivo. O aspecto social deve ser entendido como uma condição de negócio, não pode ter negócio bom se não tiver respeito social. Por outro lado, o negócio tem que continuar sendo rentável, as empresas têm que continuarem tendo seus diferenciais competitivos. E aqui a gente se deparou com esse dilema, né? E é por isso, Rafael, que eu vejo o seguinte: as soluções, né, estruturais, eu estou falando de algo estrutural aqui, né, que é uma questão de condição até cultural de pequenos e médios produtores. Eu estou falando da citricultura, mas é uma realidade da agricultura como um todo, né? Elas passam pelo esforço coletivo, né? Os esforços individuais, eles ajudam. Pela Citrosuco, eu posso afirmar que a gente tem orgulho da capacidade e do impacto positivo que a gente já levou para uma série de produtores. Eu tenho certeza que a gente tem algumas centenas de trabalhadores lá do produtor que tem uma condição melhor, porque a Citrosuco ajudou o empregador dele a dar a ele uma condição melhor. Porém, a solução estrutural e setorial, ela tem que passar por um esforço coletivo, ela tem que passar por uma mobilização setorial. E aí, né, acho que fruto para uma boa discussão do grupo do IBRAC aqui, é nesse momento que a gente vê um grande dilema, o que eu tenho chamado assim de sobreposição, né, ou sopesagem aí de valores. Um valor que é constitucional, né, a proteção dos direitos humanos, com outro valor constitucional que é a proteção da livre concorrência. Então, porém, eu defendo que é plenamente possível a gente preservar a livre concorrência, mas com esforço conjunto e setorial que preserve a proteção estrutural dos direitos humanos. Mas todos os agentes têm que estar na mesa. A autarquia aqui, o CAD, né, obviamente, faz muito bem o papel dele de zelar pela proteção da livre concorrência, tem que entender que, às vezes, vai ser necessário que tenhamos discussões entre concorrentes, sempre no ambiente pré-competitivo, mas zelando, obviamente, por um bem igualmente importante, que são os direitos humanos. E acho que aqui a gente tem um desafio, e o nosso papel, aí falo como cidadão, obviamente, mas principalmente como representante aqui da Citrosuco, e nesse público tão qualificado aqui, acho que o nosso papel como empresas e como instituição, que eu estou contribuindo aqui, que é o IBRAC hoje, é exatamente, né, promulgar aqui e estimular essa discussão para que a gente tenha todos os agentes, né? Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, empresariado, outros órgãos governamentais, mas também as autarquias de direito concorrencial, para que a gente tenha certeza que se, porventura, estamos sentados trabalhando sobre um tema de direitos humanos, que não sejamos amanhã limitados a fazer isso por uma questão concorrencial que, de novo, é igualmente importante. Tem que ter limites, precisa ficar mais claro eventualmente, mas é uma discussão interessante para ter. A gente deve conjugar esforços, a gente não deveria ter entes regulatórios com incentivos contraditórios numa pauta tão importante que é a proteção dos direitos humanos, né? Pô, Cláudio, que ponto Rafael, excelente. Acho que esse é um tema... Oh, vai lá. Não, é que o Cláudio trouxe a questão aí do CAD. O CAD aprovou em junho uma joint venture, não sei se você acompanhou,
com a Cargill, com a Dreyfus, para a questão de medição de índice de sustentabilidade. O CAD, até, eu falo assim um pouco, até pela nossa agenda aqui da diretoria de compliance, quando a gente começou a discutir esse tema aqui em 2021, salvo engano, foi a primeira, eu não era ainda diretora, mas a gente já trouxe o tema aqui para as reuniões da diretoria de compliance. Eles eram muito céticos, né, em relação a trazer temas de sustentabilidade. O seminário do ano passado, de 2022, do IBRAC, de 21 e de 22, eu participei de 2 painéis discutindo essa agenda e claramente você observa uma mudança de posicionamento, né? Porque na primeira vez você tinha como é que se diz? O CAD dizia, não, esse tema é de competência da agência tal, que está muito bem organizado, a gente não vai discutir questão de sustentabilidade aqui. E já recentemente, eles já se mostram mais abertos para esse debate, tanto que aprovaram essa joint venture aí recentemente, e a produção acadêmica sobre essa discussão da livre concorrência e da sustentabilidade, ela está a 1.000 por hora nesse momento, tá? Só para fazer aqui Um ótimo comentário, mas eu achei comentário. ótimo que você Maria. colocou. E acho que é um pouco da realidade, né? O nosso sistema regulatório e legislativo, ele acompanha a tendência da sociedade sempre com algum atraso. Acho que o nosso papel é diminuir ao máximo esse lag de tempo que fica da necessidade do empresariado e da sociedade e das pessoas com o sistema regulatório. De fato, a gente já tem essas iniciativas, mas tem algo mais estrutural aí acontecendo. Não, e outra coisa, tem um debate também, né? Não está muito claro. Perfeito, Você tem a Europa muito avançada nisso, o Brasil começando a se mexer em relação a isso, os Estados Unidos é cético. Então, realmente uma agenda, como você falou, que a gente tem que se movimentar. Perfeito. Excelente. Não, e acho que é um tema definitivamente, né, da pauta do IBRAC. Eu acho que ele é hipertransversal a todas as diretorias do IBRAC. Acho que é um tema que a gente deve abordar cada vez mais e seguramente acho que o pacto setorial é um tema incontornável quando a gente vai falar de due diligence. Oscar e Marina, eu vou agregar a pergunta que eu já havia feito a vocês, um ponto que o Clauber trouxe, que é a questão do produtor e do seu tamanho. Eu sempre me preocupo se a gente fiz muito isso com compliance, gente, que se a gente ao tentar melhorar alguma coisa, o nosso remendo não estava piorando as coisas. E aí qual é a minha preocupação? Ao criar normas de diligência na nossa cadeia, tal, talvez a gente não vai tirar do mercado pequenas empresas que não vão conseguir atender a nossa burocracia. Será que a gente não acaba, né, olhando, claro, quando a gente já fala do pequeno produtor rural, isso é bem claro, mas olhando para, por exemplo, se a Natura falar, não, eu só vou comprar agora de quem tiver tantas certificações e não criar mecanismos para ajudar pequenos, né, fornecedores nisso, a Natura só vai comprar de grandes empresas e a gente vai estrangular o mercado. Então, queria que vocês colocassem um pouco, sobretudo de quem está ali na cadeia de compras também, como você faz para equilibrar e lidar com esse cenário. Pronto, bola com vocês. Nossa, tem bastante coisa, hein, Rafa? Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui, o mais direto possível, mas eu queria só começar trazendo... O Rafael Neuscar, ele joga a bomba assim, com perguntas super simples e fala assim, fala em 5 minutos. Exato. Que pergunta simples dessa, E essa Rafael? pergunta dele envolve antitrust, envolve fechamento de mercado, envolve compliance, envolve direitos humanos. Ó, você deu um balaio aqui. É tema de redação do Enem, isso. Exato, e eu vou dizer, vale a pena só trazer que a preparação para essa apresentação hoje foi, não fica tranquilo que é só um bate-papo. Exato. Mas é que eu sei que vocês, são temas que vocês falam no bar. Falei sobre esses temas com vocês em bar em Genebra, então tô tranquilo, não tenho nenhuma dúvida. A primeira coisa que eu queria trazer é que, assim, no final do dia, por mais que pareça o contrário, o nosso negócio Natura e Citrosuco não é tão diferente, tá? No final do dia, o que a gente está fazendo é comprando insumo, beneficiando, transformando e revendendo como produto final para o consumidor, tá? Então, no final das contas, o que a gente está fazendo é bens de consumo e nossas maiores carteiras são de commodities também, né? Nossa maior carteira hoje é óleo de palma, que é a gordura vegetal que a gente utiliza como base para boa parte dos nossos cosméticos, e a gente tem também
uma grande carteira com etanol, a gente compra um pouco de soja, a gente compra bastante papel. Então, no final das contas, a gente também tem bastante commodity e a gente também tem um certo controle. Então, eu acho que só para contextualizar, que assim, no final do dia são problemas parecidos. E assim como o Clauber, a gente também tem fornecedores menores, mais específicos, que produzem uma outra coisa que é um pouco mais específica, fornecedores pequenos de todos os tamanhos. Hoje a gente tem uma carteira aqui com quase 20 mil fornecedores para a América Latina, então, que não é uma quantidade absurda, mas também não é uma quantidade pequena para fazer um gerenciamento. Para responder a tua pergunta, Rafa, assim, a tua primeira pergunta que foi direcionada para a gente, assim, até que ponto que a gente é responsável pela nossa cadeia, né? É, a OECD tem o guia, né, em linha com o guia orientador de direitos humanos para empresas, onde eles colocam mais ou menos qual que é o passo a passo para aquilo ser feito. E a minha sugestão é sempre que a gente parta desse princípio. Tá? Teve um monte de gente pensando, um monte de gente super especialista pensando de qual que seria o melhor caminho para se tomar para fazer esse gerenciamento, essa diligência da sua própria cadeia. E o que que ele fala? Ele fala para, primeiro, você identificar os impactos, fazer um assessment e entender quais são os impactos das suas operações. Depois, você trabalhar para prevenir ou mitigar esses riscos, fazer um tracking e comunicar, ter transparência daquilo que está acontecendo. Então, o que que a gente faz aqui dentro? A gente integrou dentro da Natura todo esse guia dentro das nossas políticas e processos, tá? Então, a gente tem políticas específicas para como que é o cadastro de um fornecedor, o que que ele precisa. A gente tem uma análise de risco que a gente faz com base em índices externos, internacionais, para entender onde que estão os maiores riscos dentro da nossa cadeia. Para quê? Para que a gente foque, a gente não vai conseguir trabalhar com tudo, a gente não vai saber todo mundo qual que é a cadeia inteira de 20 mil fornecedores, quais são as subsequentes cadeias deles, a gente tem um fornecedor que tem mais 5 tiers para trás, a gente não vai conseguir olhar tudo de tudo, seria impossível. Então a gente precisa entender onde que estão os maiores riscos. E quando a gente fala de risco, é risco para o nosso negócio, é risco para a nossa reputação, mas é risco para a pessoa, é risco para o ser humano que está ali dentro da nossa cadeia, onde que existem esses maiores riscos. E aí a gente trabalha para prevenir e mitigar esses riscos através de auditorias, através de processos, através de exigência de certificação, e em alguns casos onde a gente entende que os riscos são maiores, tendo a rastreabilidade até a ponta da cadeia, tá? Então, no compromisso com a vida que a gente lançou, que é a nossa visão de sustentabilidade para 2030, que a gente lançou no meio da pandemia, a gente se comprometeu a ter rastreabilidade e certificação das 5 maiores commodities ou dos 5 maiores materiais críticos nossos, tá? Então, óleo de palma, que é o maior risco hoje nosso, a gente já tem 97% de certificação, tá? Como a gente ainda trabalha com balanço de massa, ainda a gente não sabe dizer, assim, na ponta, especificamente de qual que foi a fazenda que veio, mas a gente tem uma rastreabilidade, a gente sabe o país, a gente sabe a região de todo óleo de palma que a gente compra. Além deles, a gente também tem um compromisso de ter rastreabilidade e certificação de papel, de algodão, de mica, de soja e de etanol. E no caso do etanol, além de rastreável e certificado, a gente também está trabalhando com etanol no Brasil, já 100% regenerativo, certificado ROC. Então, para esses casos, a gente vai até a ponta da cadeia. Existem outros casos, como transportes, onde a gente também olha a cadeia inteira. Então, quem são os subcontratados dos nossos transportistas, porque também é uma área de grande risco. A parte a gente tem moda e casa dentro da Avon, a gente tem muito broker, trader aqui que revende produto da China. A gente tem uma rastreabilidade, a gente conhece quais são as fábricas que estão produzindo. Mas de novo, a gente faz uma análise de risco, um mapeamento de risco, entende aonde a gente tem que focar um pouco mais, aonde que a gente tem que exigir um pouco mais. E isso sem mencionar, obviamente, todos os ingredientes naturais certificados UEBT que a gente tem dentro da linha Ecos, onde a gente compra diretamente, a gente tem contato direto com as comunidades produtoras na Panamazônia, e é onde a gente tem rastreabilidade total também desses ingredientes. Estou te trazendo um monte de informação aí do que a gente faz e do que a gente não faz em termos de rastreabilidade, mas é para mostrar que assim, a gente foi identificando onde que estavam os maiores riscos, focando esforços, equipes para fazer isso. Isso não quer dizer, e eu sempre tomo muito cuidado, que quando as outras empresas escutem o que a Natura está fazendo, que elas têm que assustar e falar, eu não tenho recurso, eu não tenho pessoa, eu não vou conseguir fazer isso.
Porque tem um monte de prática de mercado que acontece que devem ser levadas em consideração. E não dá para você simplesmente falar, eu não consigo fazer nada. Alguma coisa sempre dá para fazer. Identifica quais são os maiores riscos. Há uma indústria têxtil, tem a BVTEX. A BVTEX já tem os fornecedores identificados, qualificados, tem uma base de dados únicas para a indústria têxtil que pode ser compartilhada. Ela trabalha em outra. Tem SEDEX, tem BSCI, existem grandes organizações que você pode se tornar membro e utilizar dos recursos que já estão lá. Aí fala, mas a gente não vai estar ajudando os pequenos fornecedores. Eu vejo por outro lado, na realidade o que a gente está ajudando o que a gente está fazendo é ajudando para que eles se adequem às práticas de mercado e ao que vem sendo exigido. A gente não vai exigir, como eu te disse, dentro de uma análise de risco, a gente não vai exigir do fornecedor pequeno que ele tenha 58 certificações. Dependendo do tamanho do fornecedor, a gente vai lá e a gente, inclusive, ajuda financeiramente com a auditoria, a gente vai, faz auditoria, a gente tem uma equipe de auditoria para garantir que, o quê? Que pelo menos os nossos valores não negociáveis estejam sendo respeitados. Não existe para a gente a menor possibilidade de a gente aceitar um fornecedor que tenha trabalho informal, que tenha vulnerabilidade de emprego dentro vulnerabilidade para os empregados, que tenha qualquer possibilidade de trabalho infantil, qualquer possibilidade de trabalho análogo. Para a gente isso é inaceitável. Então, se existe algum fornecedor que se sente desconfortável ou que sente que não consegue se adequar a isso, a esses valores mínimos, não negociáveis nossos, então, na verdade, é uma decisão mútua de que tanto nós quanto eles não queremos ter negócios juntos, tá? Então, assim, tudo parte desse princípio de fazer uma análise e focar esforços. Mas acho que você pode adicionar um pouco aí. Não, acho que você já tocou no ponto central. Essa discussão de até onde a gente vai é uma discussão sem fim, de verdade, gente, porque não existe um lugar, você vai até o terceiro tier, vai até o último tier, é o primeiro, assim, é uma discussão sem fim. A gente escolheu as nossas cadeias críticas, e para mim você tocou no ponto central, que é assim, devido à diligência, a gente nunca vai conseguir estar 100% em tudo. Assim, o objetivo não é estar perfeito em tudo, você vai conseguir mapear todos os seus fornecedores até o último tier, saber de tudo. Mas é uma jornada de aprendizado que você precisa começar e você vai estar sempre em PDCA, vai estar sempre em melhoria. Então, não é só porque a gente não vai chegar no estado da arte que a gente não tem que começar. E aí, eu acho que muitas vezes a gente se esconde nesse lugar do tipo, não vou conseguir estar no estado da arte, então não vou nem fazer. E aí, ou vou prejudicar tais fornecedores, então não vou fazer. Então, assim, acho que é sempre um equilíbrio, mas você precisa começar a fazer assim, começa a colocar na política de fornecedores, de tipo, os fornecedores têm que estar ok em não ter trabalho escravo, em fazer uma devida diligência, então, que na verdade não custa, você começar a colocar nas suas políticas, a gente tem uma política de direitos humanos, a gente fez uma análise do que a gente chama de Salient Human Rights. Essa é a primeira análise de risco que você faz, que assim, a cadeia é gigantesca, mas quais são os direitos humanos que a minha empresa está mais propenso a violar ou a ajudar na violação? Então, a gente tem uma lista ali de 11. Aqueles 11, para a gente, é onde a gente mais monitora, nossas matrizes de risco são baseadas nesses 11. Direitos humanos é uma pasta muito grande, assim, vem de tudo, vem desde, alguém fez uma pergunta aqui, sobre cota de pessoas com deficiência até trabalho escravo, assim, é um leque muito grande de coisas que se trabalha. A gente, como empresa, tem a responsabilidade de respeitar e defender os direitos humanos, mas a gente precisa começar também a funilar e entender onde está o meu maior risco. E aqui em Natura a gente tem toda a cadeia de fornecimento, como o Oscar falou, e a gente tem 4 milhões de consultoras. São mulheres que revendem os nossos produtos. Você imagina, são mulheres presentes em absolutamente todos os municípios do Brasil e que têm seus direitos violados de várias maneiras e de vários lugares. A gente tem também uma estrutura para lidar com essas pessoas. Então, a gente tem todo um canal de, por exemplo, violência contra a mulher entra em violação de direitos humanos, assédio sexual entra dentro de violação de direitos humanos. Então, a gente tem todo um canal para lidar com isso também. De novo, isso tudo a gente fez a partir de uma análise do tipo, o que é prioridade para a gente. Temos que respeitar todos e defender todos os direitos humanos, mas a gente precisa começar a entender o que é prioridade, onde a gente tem mais risco, e não, de novo, não é risco para a empresa, mas risco para o stakeholder. E aí, para mim, essa é a principal maneira que a gente não
Rafa, da sua pergunta, como a gente não quebra os pequenos fornecedores? A gente precisa conversar com os stakeholders. Não adianta a gente também criar políticas que a gente lê e quer implementar se a gente não conversa com os stakeholders, que tanto fornecedores quanto as pessoas que podem ser violadas de alguma maneira. Então, a conversa de aplicação de devida diligência, ela precisa ser múltipla, porque se ela não for múltipla, ela é de uma maneira também bastante colonizadora, né? O que eu acho, eu vou implementar ali. E aí a gente viu muito isso no fórum também. Ter vozes de mulheres, vozes de pessoas com deficiência, vozes de comunidades tradicionais é muito relevante para a gente não replicar. Muitas vezes a gente acha que a gente está sendo diligente, mas às vezes a gente está sendo muito displicente com o olhar e com o direito dessas pessoas. Então, só para complementar, para mim é isso. A gente não acho que tem um estado da arte, não conheço nenhuma empresa que chegou no estado da arte, e não acho que ele é, talvez, factível nesse momento, mas o que a gente precisa fazer é a caminhada até lá, e aí, com parcerias, com esse olhar com os stakeholders afetados, para mim, essa é a chave do negócio. Dá muito trabalho, essa é a verdade. Dá trabalho, tem um custo envolvido nisso, mas como o Cláudio falou, isso é intrínseco ao negócio. Se no final, se você não estiver fazendo isso, você está violando, isso é um risco para o negócio, se não faz parte, pelo menos para a Natura &Co, ESG é um grande asset de marca também. Então, a gente faz porque é importante, porque é ético, mas é um asset de marca também, e fazer isso vira um diferencial competitivo também. Então, acho que só para complementar o Me Oscar, eu permitir, Rafael, colocaria aí. só Não, eu assim, ia passar para você mesmo sublinhar, que você levantou a mão, Cláudio. Manda bala. sublinhar um ponto que Oscar e Marina falaram, assim, estado da arte não vai acontecer, né? Então, análise de risco e nosso trabalho aqui, assim, conhecer uma propriedade, não dá para exigir que o PPRA vai estar certinho com o PSMSO, bonitinho, estrutura. Estamos falando de questões mais sensíveis, no primeiro layer, né? Quer dizer, e sensibilização, etc. Então, para não repetir, assim, era só para sublinhar isso, super importante. Você não pode ficar travado no meio, né? Você viu o tamanho da encrenca é enorme, eventualmente, você não adianta ficar parado. Você tem que ir fatiando o problema, sensibilizando pelo risco. E agora eu vou falar algo aqui que talvez pode, para alguns advogados aí, dar o frio na espinha. Uma outra questão que, por incrível que pareça, eu ainda ouço. E a gente vem de um sistema, vamos dizer, regulatório, trabalhista, mais punitivo do ponto de vista de terceirização, né? Mais recentemente, obviamente, com uma série de questões, mas eu ainda ouço, né, de alguns colegas assim, mas se você for lá e fiscalizar, etc., você está reconhecendo que você tem um vínculo de emprego, etc. Quer dizer, e aí, na dúvida, a pessoa cruza o braço e não vai, né? Então, assim, isso também tem que ser superado, né? O fato de que se você não vai lá e não vê o problema vai sumir. O fato de você ir lá e identificar que você fez um assessment, que você fez um diagnóstico, identificou o risco não existiu, não nasceu para o mundo quando você fez o diagnóstico, ele já estava lá. Agora, né, e aí eu vi isso e falo isso que eu sou advogado, eu falo com tranquilidade. É o nosso vício dizer o seguinte: não vai lá, não enxerga o problema, porque aí você está assumindo a responsabilidade. Gente, a responsabilidade já está lá, né? Como o mundo de hoje, né, a marca do tamanho aqui da Citrosuco, eu vou falar pela Citrosuco, mas igualmente pela Natura, não dá para a gente não dizer que a gente não tem uma condição razoavelmente clara de entender o que está acontecendo com os fornecedores. Exceções eventualmente sempre vão acontecer, mas do ponto de vista de política de direitos humanos da organização, a gente tem que romper a fronteira dos nossos muros e entender e sensibilizar, né, conversar, como a Marina muito bem comentou, e ajudar, no que for possível, né, o incremento socioambiental das nossos fornecedores também. Acaba tem uma coisa que eu falo muito aqui, quando a gente vai, às vezes, nas áreas, aí se a gente vai falar de direitos humanos, as pessoas, mas é muito complexo, né? Assim, como que a gente vai fazer? Eu falo, gente, eu tenho certeza que na empresa de vocês tem muita gente que entende muito de imposto. Vocês sabem tudo de imposto no país. Se vocês conseguem fazer tudo sobre imposto, vocês conseguem fazer para os direitos humanos. É muito menos complexo do que entender a estrutura de imposto tributária nesse país. Então, assim, se vocês entendem a estrutura tributária, a estrutura de direitos humanos é muito mais simples do que isso. Então, acho que é uma coisa de coragem também, de conseguir fazer. É uma comparação desleal, porque qualquer coisa é mais simples, mas realmente é uma ótima
É uma ótima analogia. Gente, a gente está caminhando, né? O tempo até extrapolou, mas eu vou deixar vocês concluírem os pontos de vocês. Acho que o ponto central, né? A gente nota várias coisas que vocês falaram. Acho que apela muito, olhando aqui para o nosso público em geral, né? É muita gente que até hoje trabalhou mais em projetos de compliance estrito sensu, ou seja, o compliance anticorrupção. Várias coisas que vocês falaram vão totalmente ao encontro do que a gente sempre falou em compliance, né? Por exemplo, eu faço a avaliação de terceiros baseada em risco. Eu não faço avaliação de terceiros, né? Um checklist idêntico para todo mundo. Não, a gente sempre fala esse ponto, né? Prevenir, detectar e responder aos riscos que aparecem. Tanto que um dos principais problemas que a gente tem muitas vezes em programas de compliance de empresas menos maduras é que a empresa faz a iniciativa sem parar para pensar o porquê ela está fazendo a iniciativa. É muito comum, empresa até grande, que tem código de conduta, tem canal de denúncia, tem investigação, tem tudo, não tem mapeamento de risco. Mas é como você tomar o remédio, tem que ser feito o exame. E isso, claro, né? Eu sempre falo que em compliance é verdade, acho que direitos humanos também, que a gente está no momento de adolescência do tema. E o adolescente ele é naturalmente assimétrico, né? Ele está crescendo, então você muitas vezes cresce mais a orelha, não deu tempo ainda de crescer o nariz. E acho que o ponto aqui no amadurecimento, talvez é que a gente vai conseguir ser mais efetivo e prevenir um ponto que vocês acho que falaram bem, né? Muitas vezes é comum a gente vai nas empresas e o compliance officer é a pessoa que ninguém quer almoçar com ele, né? Ele é aquela pessoa. E muitas vezes tem um motivo também. Ele, com medo de tudo, diz não para tudo. E aí ele não ajuda em nada, porque ninguém mais pergunta nada para ele também. Aí ele ganha aqueles apelidos, departamento de prevenção à venda, departamento de combate ao bônus, né? Porque ele é muitas vezes visto como alguém que não entende do negócio. Acho que quando a gente fala de direitos humanos, os pontos que vocês trouxeram demonstram uma lógica de gestão de riscos parecida, que é, olha, o papel de quem vai ter essa cadeira e quem vai cuidar disso, seja no compliance, no jurídico, seja uma área apartada, o papel é conhecer o negócio e entender o risco do negócio. Né, aí entender os seus terceiros, que tipo de risco cada terceiro traz, que tipo, né, de abordagem eu vou ter que ter com cada tipo de produto. O que não vai funcionar definitivamente aqui, como não funcionou no compliance estrito sensu, é eu pegar a solução do meu vizinho, fiquei sabendo lá que a due diligence que a empresa tal usa é essa. Vou botar aqui, fazer igual e a gente vai focar. Isso não vai ajudar. Né? Acho que foi um ponto bastante importante que vocês trouxeram. Bom, eu vou passar para vocês darem o recado final de vocês. Queria só dizer aqui que a gente teve, além de comentários muito gentis, como o da Ana, que fez aqui no chat, o Robson, a Rose fizeram perguntas, eu tentei ir respondendo no chat. Uma pergunta só que a Rose fez, que é interessante, se foi discutido também lá no fórum, a pauta de pessoas idosas e pessoas com deficiências. Diversidade e inclusão foi discutido bastante, e essa pauta também foi discutida. Acho que até mais eu vi a pauta de pessoas idosas e no último dia teve um painel sobre pessoas com deficiência que eu não assisti porque estava no direito de povos originários, que era ao mesmo tempo. Mas esse é um ponto, eu vou deixar nas declarações finais, se vocês quiserem tocar sobre essa questão de diversidade e inclusão. Passo aí para as mensagens finais de vocês. No início, gente, eu não sei quem aqui dos nossos convidados já tinha entrado, eu falei para eles que esse convite aqui, o atendimento deles a esse convite, era o início de algo que a gente vai fazer ano que vem, que eu ia chamar eles para voltarem para a gente se aprofundar. E notem que, obviamente, é necessário. A gente tem muito tema que a gente abriu, muito aposto que a gente abriu aqui, que a gente pode aprofundar muito. Pacto setorial é um deles, diligência em fornecedores é outro, a gente olhar um pouco mais profundamente para os tipos diferentes de risco também. Acho que um tema, um bate-papo expressivo sobre avaliação de risco de direitos humanos me parece muito, muito central. Vou usar aqui, Oscar, já estou falando, vou te usar para a gente pensar, então, você falou das entidades setoriais, a gente fazer, eventualmente, um bate-papo com entidades setoriais, para elas falarem um pouco, né, sobre como elas estão trabalhando, acho que isso ajuda. Então, vocês já fiquem sabendo que vocês estão convocados para uma série de novos bate-papos. Isso em vista... Vai lá, Cícera. O Rafa, e o Robson aqui fez uma observação também do compliance trabalhista. Eu já estou dando palpite, não é mais meu mandato, mas eu acho que eu tenho visto muita gente da área trabalhista também
discutindo temas de compliance. Então, eu acho que essa provocação que ele fez aqui é bem interessante também para 2024. Central. E não, esse tema é central até porque trabalho escravo, ou trabalho análogo à escravidão, Sim. né, as condições degradantes de trabalho, e aqui segurança, que é o ponto que ele trouxe, é um dos pontos centrais, é o grande vetor no Brasil hoje de risco jurídico. Né? Os temas que a gente falou até aqui não se resumem ao risco jurídico, a gente está falando de um risco mais amplo. Mas o grande risco jurídico no Brasil hoje é a inclusão da empresa na lista suja. Né? Então, esse ponto é um tema que a gente vai tratar bastante, inclusive para efeito de pacto setorial. Então, está totalmente na pauta, é realmente um ótimo comentário que o Robson trouxe para a gente. Sim, sim. Gente, passo a bola aqui para vocês fazerem o comentário final de vocês. Queria dizer que, olha, eu perguntei várias coisas, mas vocês responderam, vocês só precisavam ser desafiados. Vou começar, então, seguindo a ordem que a gente seguiu, vou começar com você, Clauber, que começou os outros debates, para você dar o seu recado final aqui para a gente encerrar. Super desafiador, palavras finais aqui num evento, né, num bate-papo desse, com tanta questão para aprofundar, mas fiquei pensando, né, tem mais de 20 pessoas aqui acompanhando a gente, eu imagino que o público é ou advogados, né, que se dedicam à área de compliance ou concorrencial. Acho que minha última mensagem é mais até um tema que, na verdade, eu dedico até em algumas aulas que eu dou algumas instituições, eu falo durante horas sobre isso, né? Mais do que momento de entender de que compliance ele não está limitado ao cumprimento da lei, o mundo que está mudando tão radicalmente por uma série de questões, como sociedade a gente está passando por uma transformação tão grande, tecnologia, expectativa, ética, condição social, ambiental, dúvida se a gente vai ter capacidade de alimentar as pessoas do mundo, quer dizer, o mundo é tão diferente, os desafios empresariais são tão diferentes, não dá para o profissional de compliance continuar sendo o profissional que as pessoas não querem almoçar, né? Assim, é óbvio que é necessário, e aí é um recado que eu daria para cada um de vocês que estão ouvindo, que a gente dê um passo para trás, revisite até a nossa própria formação, as nossas próprias crenças, entenda que o desafio é muito maior, que tem que ter uma solução muito mais atrelada ao negócio, uma solução efetiva do impacto positivo e não só, eventualmente, aquele compliance que diz sim ou que não, ou que formaliza tudo bem na empresa e que, eventualmente, aquela pessoa que as pessoas não querem almoçar, como você bem comentou, Rafael. Acho que era esse meu último comentário, essa importância de como indivíduos, vamos dizer, profissionais também que somos, de fazermos uma releitura constante do nosso papel e de como a gente se posiciona e de como a gente age, né? Isso faz toda a diferença também de como a gente é recebido e da capacidade que a gente tem de entregar o impacto que, como profissionais, também a gente tem que entregar. É isso aí. Com vocês, Mar e Oscar. Posso ir. Eu gosto dessa provocação do compliance tá no olhar de mudança, de inovação. Eu concordo que eu acho que nada muda sem o compliance, gente, de verdade. Assim, acho que vocês, na verdade, estão no limítrofe do não deixar o bom senso e sim garantir que está todo mundo evoluindo junto. Então, se ninguém quer almoçar com vocês, a gente almoça. Sustentabilidade precisa almoçar com compliance todo dia, gente. Assim, não tem como. Porque sustentabilidade não pode mais ser uma escolha, ela tem que ser uma realidade. A gente está vendo como o mundo está, como a questão ambiental está, a questão de direitos humanos. Então, de novo, nada muda sem o compliance. Acho que vocês... E acho que é assim que se posiciona a área neste momento. Não tem como mudar as coisas sem um compliance bem feito, sem profissionais de compliance capacitados em temas de ESG. Acho que isso é fundamental. Assim, não é mais só olhar puramente jurídico, mas o olhar jurídico associado ao ESG. Então, não dá para vocês não almoçarem com ninguém. Se ninguém quiser almoçar com vocês, almocem com as pessoas de sustentabilidade, por favor. Acho que as pessoas de sustentabilidade também precisam descer um pouco o pé no chão e entender qual é a realidade jurídica e qual é a realidade, esse arcabouço que a gente tem, ou deixa de ter em muitos países que a gente atua aqui. Então, acho que essa para mim, o recado. Precisa estar muito junto, precisa conhecer o negócio, também não pode ser uma coisa apartada, né, do negócio, não pode não entender
como o negócio é feito, mas o negócio não anda sem um compliance inovador, e esse forward thinking compliance precisa estar olhando todos os temas de ESG, ambientais e sociais. Então, esse é um pouco do recado que eu tenho. Eu queria agradecer novamente o convite, acho que assim como o Cláudio trouxe bem, são temas às vezes que a gente pode ficar horas falando, dá para montar uma aula inteira sobre os assuntos aqui que a gente tentou resumir em 5 minutos, mas eu acho que o principal recado que eu deixo, assim, a gente tem responsabilidade como empresa, a gente tem responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo, tá? Não dá para virar as costas, como o Glauber trouxe, não dá para a gente virar as costas, não dá para a gente fechar os olhos. Hoje saíram os dados do PNAD, não sei quem já viu, mas a gente está falando, pela primeira vez nos últimos 5, 6 anos, aumentou o número de trabalho infantil, de crianças em situação de trabalho infantil. A gente está falando de quase 500.000 de crianças entre 5 e 13 anos trabalhando em condições degradantes. 1 em cada 2 trabalhadores na América Latina está em condição informal. As empresas ainda são reconhecidas como as entidades mais éticas e competentes dentro do mercado. A gente tem um papel importante em garantir que a gente, pelo menos, não esteja trabalhando de maneira equivocada, de maneira errada, e que a gente esteja aplicando compliance, diligência, dentro daquilo que a gente faz diariamente, tá? Eu acho que o fórum, ele trouxe um pouco para esse lugar. Novamente, eu acho que os últimos anos foram anos pré-pandemia, onde se discutia muito quais são as próximas inovações, vamos falar de living wage, de salário digno, vamos falar de worker voice, vamos trazer o trabalhador para o centro das discussões, não sei o quê, e eu acho que o fórum esse ano trouxe um pouco mais de pé no chão, de gente, a gente não conseguiu resolver os problemas que a gente vem discutindo há 10, a 15 anos, então é hora da gente voltar e vamos retrabalhar os mecanismos que a gente tem hoje de compliance, de diligência dentro das nossas operações e dentro das nossas cadeias. Gente, que delícia de bate-papo. Queria demais agradecer vocês. Eu acho que teve um ponto, um mote que eu ouvi algumas vezes no fórum, desse 12º, foi o 12º fórum, né, pessoal? O mote foi de que até aqui a gente discutia se era ou não era o papel das empresas, como que a gente ia convencer as empresas que era o papel dela. Acho que isso acabou, essa página está virada, o grande ponto agora é como que a gente, né, vai operacionalizar isso. E acho que foi esse bate-papo que a gente teve, acho que foi bastante focado em falar do como mesmo. Acho que a gente não há um questionamento, sobretudo, acho que em empresas com o grau de maturidade da Citrosuco e da Natura, sobre a responsabilidade, a importância do tema, a questão é discutir como fazer isso. Né? E acho que para quem está aqui prestando serviço é também uma questão relevante. Né? Olhando nos tipos diferentes de clientes que a gente tem, na preocupação e na maturidade que vai ser variável, o como também vai ter que ser medido para a gente conseguir fazer com que... A gente sabe que ninguém vai conseguir correr antes de caminhar, mas que pelo menos a gente consiga iniciar a caminhada. E para isso é muito importante eventos como esse, acho que é muito importante entidades como o IBRAC para a gente construir essa massa crítica. Gente, queria demais agradecer a vocês. Viu? Falei que não precisava de script para esse painel, que vocês iam arrasar. Falei para vocês, Cissa. Eu estava certo. Né? E, Cissa, queria aqui, por último, agradecer de novo a você por esses 2 anos de diretoria, agradecer a Dora também por esse período em que eu fui coordenador, pedir já pelo período que eu vou ser diretor, que eu vou precisar de muita ajuda, vou precisar de ajuda da Dora, da diretoria de diversidade, vou precisar de ajuda do Clauber, do Oscar, da Marina e de muitas das pessoas que estão aqui na lista de atendentes. Então, saibam que vocês serão chamados. Gente, obrigado de novo pela atenção. Cissa, passo para você. Obrigada, Rafael. Eu queria agradecer de novo a presença do Cláudio, do Oscar, da Marina, agradecer a Dora aí por ter, enfim, ao longo desses 2 anos, ajudado a gente nesses webinars e nos nossos seminários. Rafael, boa sorte aí na diretoria, pode contar comigo. Na diretoria de diversidade, certamente a gente vai ter pautas aí muito transversais, né, para usar a palavra da moda. E somente para fechar, eu acho que a fala de vocês agora final resumiu muito a preocupação que eu tive ao longo desses 2 anos aqui na diretoria de compliance do IBRAC, de não trazer apenas temas de compliance dentro daquela caixinha que a gente conhecia. É uma caixinha que está muito maior, envolvendo outras agendas,
E a gente não pode, como o Cláudio falou, fazer de conta que não está existindo. Eu acompanho bastante o que está acontecendo no mercado e a gente vê algumas pessoas ainda trabalhando de uma forma, vamos dizer assim, sem esse olhar mais amplo, né? Para o que o Cláudio também mencionou, o mundo está mudando e a gente precisa evoluir e o compliance tem um papel importante, mas precisa entender que a gente vai sair daquele mundo somente da anticorrupção e trazer essas agendas novas que são muito importantes aí para a integridade das empresas. É isso. Obrigada a todos. Boas Obrigado. festas, né? Para todos. A gente já está aqui no ritmo do Natal. E, enfim, e até 2024.